falou do Brexit, falou muito bem. A questão baseia-se basicamente na... Tudo começou em 2012, com a Grécia, que era para ter saído, com o exit, né? Depois conseguiu-se controlar. Tivemos o Brexit. Um dos pontos que focou também foi nós não termos gestão sobre a política monetária, não podemos criar as nossas próprias regras de deflação ou inflação da nossa moeda. E a questão tem a ver com se vê ou se perspectiva que mais algum país seguirá esse caminho em alternativa a toda a conjuntura que apresentou. Eu diria algo parecido com o que disse o Paul Krugman quando esteve aqui em Portugal para receber o doutoramento honoris causa pelas 3 universidades de Lisboa, em que ele disse que nós estamos numa armadilha monetária. Dentro não estamos muito bem, mas advogar a saída também, quer dizer, ninguém com ponderação pode fazê-lo. O que significa que não existem mecanismos de saída para quem está no euro. A saída, se a longo prazo poderia ser benéfica ou não, no curto prazo parece-me que seria dramática, a fuga de capitais seria imediata, o sistema bancário provavelmente colapsaria, o país não teria a ajuda dos outros Estados-membros para sair e, portanto, os riscos seriam muito sérios. Quer dizer, mesmo que nós possamos pensar que para determinados países se calhar era melhor estar fora, o que é discutível, a perspectiva de saída, que nem sequer está contemplada, parece-me extremamente complexa. Portanto, o melhor, do meu ponto de vista, seria a União Europeia melhorar na aplicação da política macroeconómica, monetária e fiscal. A política fiscal, principalmente, que deveria ser uniforme em toda a União Europeia. Quando eu digo política fiscal, digo política orçamental, portanto, estou a falar basicamente das regras orçamentais do Pacto de Estabilidade e Crescimento. As regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, nomeadamente o rácio de dívida de 60% e de 3% para o déficit, foram implementados de um ponto de vista completamente político e ad hoc, não têm um pingo de ciência. Não há qualquer teoria por trás desse tipo de regras. Portanto, a questão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que foi suspenso como reação à crise pandémica, e bem, e isso foi um dos fatores que nos fez sair melhor da crise pandémica do que da crise financeira, foi suspenso, mas poderá agora voltar em 2024. A Comissão Europeia tem uma proposta de flexibilização que acomoda planos para 4 anos, com possibilidade dos Estados-membros terem um maior déficit, se for para investir, nomeadamente nestas áreas que eu referi, mas essa proposta não está ainda aceita, é ainda em discussão, e há alguns Estados que têm exercido forte oposição. Portanto, uma grande incerteza também na questão de como será reformado o Pacto de Estabilidade e Crescimento e como é que isso poderá proporcionar este investimento que a própria Comissão considera, e o Banco Central Europeu, que é determinante para o crescimento económico da zona euro. Obrigado, é exatamente isso. E com respeito aos países que podem sair realmente da zona euro, se pensarmos, na Itália é o país, grande país, vamos dizer, na Europa, onde a extrema-direita chegou ao poder, não é? E essa candidata, que era a Meloni, afinal, criticava muito a União Europeia e quando chegou ao poder, afinal, os mercados acham que tiveram uma boa surpresa, porque afinal não fez nada, realmente, aceitou um pouco todas as regras. Agora, é verdade que, bem, se calhar vão gastar um pouco mais, mas pronto, como muitos países. E pronto, afinal, acho que eles também deram conta que, é verdade, não sabemos como estaríamos fora da zona euro, que não é perfeita, é verdade, mas que o custo realmente de sair seria, e não sei realmente se as pessoas querem pagar esse preço. Por exemplo, em França, que é outro país onde, se calhar, a extrema-direita pode chegar ao poder em 2027, ainda não é certo, mas é uma possibilidade. Aí também, afinal, em 2017, essa candidata, Marine Le Pen, ela dizia ao princípio da campanha, vamos sair do euro. E depois, quando chegou à segunda volta, já se deu conta que as pessoas não queriam isso. E que as pessoas, quando ela falava da imigração e tal, estavam de acordo. Mas que o seu programa económico ia ser um problema. Então, entre as duas voltas, começou a dizer, não, mas se calhar vamos sair um pouco, mas ter outra moeda, mas se calhar ficar um pouco. Bem, já ninguém percebia nada. E afinal, quando acabou essa eleição, em que ela
perdeu, já deixou totalmente essa proposta. Agora já não fala disso. Só fala de ficar no euro, mas de tentar ir um pouco falar com os alemães e pronto. Mas já poucos são os candidatos, acho eu, que realmente continuam a dizer temos que sair, porque sabem que as pessoas se calhar têm medo. Porque é uma coisa falar da imigração e desses temas um pouco mais consensuais, acho eu, naqueles votantes, não é? Mas depois sair, já todos têm medo e já ninguém sabe realmente, porque é verdade, o Brexit é uma coisa, mas não saíram da zona monetária. Era só da União Europeia, que não nada a ver, mas que não é muito comparável. Por isso, acho que poucos países realmente para já vemos como possíveis realmente candidatos a sair da zona. É um pouco a diferença da incerteza e do risco. A incerteza de sair é muito complicada. Exatamente. Não sei se há mais alguma questão. Por favor. Não está a funcionar o micro. Penso que agora... Agora sim. Sim. Tem que O meu nome é aproximar Diego mais. Teixeira, da ONU Portugal, sou responsável pela área de crédito e calção. A minha questão é para o painel e pegando aqui num dos temas levantado, que é o crescimento da economia portuguesa, e eu penso que isto seja transversal. Porque é que continuamente, ano após ano, nós vemos empresas que estão em Portugal, em vez de se focarem no acréscimo de valor, acrescentar valor, e continuam-se a focar no preço, em vez de nos tornarmos competitivos pelo valor acrescentado que damos, pelas soluções inovadoras que possamos ter, e as empresas e empresários e economistas e por aí fora, nos continuamos a focar que nos devemos diferenciar pelo preço e que depois isto traz sempre as suas consequências negativas. Quem quer começar? É uma resposta difícil. A resposta a essa é que é a principal questão e o problema da nossa estrutura produtiva é exatamente esse. Como é que isso se resolve? Primeiro, não se resolve de forma rápida, nem de forma simples. Segundo, quando reagimos mal a crises financeiras graves, estamos a adiar a resolução desse problema. Repare-se que a reação à crise das dívidas soberanas, a partir de 2010, foi a chamada desvalorização interna. Portanto, a política que foi preconizada pela Troika em Portugal foi precisamente competir pela via do preço. Portanto, competir a partir dos baixos salários. Não é? Só que, como dizia, por exemplo, o Lawrence Summers, num teatro, se uma pessoa se levantar, consegue ver melhor. Mas se toda a gente se levantar ao mesmo tempo, as pessoas veem exatamente o mesmo, mas agora ficam de pé. E, portanto, o problema da competição pela via do preço é que pode sofrer retaliações. Não é? Nenhuma empresa gosta de competir pela via do preço. Não é? Para competir pela via do valor acrescentado, da marca, é preciso investir, é preciso haver qualidade da gestão e dos trabalhadores, e Portugal tem problemas a esses dois níveis. Por exemplo, ao nível da gestão, a Faculdade de Economia publica um índice que mostra que a qualidade dos gestores portugueses é relativamente baixa. O investimento público e privado em Portugal para produzir isso que era desejável, uma transição da economia para setores com maior incorporação tecnológica, é baixo. O investimento em investigação e desenvolvimento, que produz no longo prazo inovação tecnológica que permite competir por uma via mais sustentada, embora de uma forma que já se sabe que não é direta, também requer tempo e requer visão. E temos que nos lembrar que ainda há pouco tempo a visão era exatamente a contrária. Portanto, coisas que demoram, não é? Ainda há pouco tempo a visão era exatamente a contrária. Portanto, desvalorização interna. Se há alternativa, se não há alternativa, são outras coisas que podemos discutir, mas que a visão foi essa e o objetivo foi esse. Portanto, depois não nos podemos admirar que os salários são baixos, não é? Os salários são baixos, porque essa foi a política ainda há bem pouco tempo. E agora também não é só porque nós queremos que os salários sejam altos, claro. Que os salários sejam... E acho que também é como disse o professor, é que precisas muito tempo para depois realmente subir no valor, assim, e claro, era o caminho mais curto,
porque também era a vantagem comparativa de Portugal ao princípio, era ter salários baixos e aumentar essa diferença com outros países permitiu, vamos dizer, calhar melhorar um pouco o crescimento, mas a curto prazo. E como digo, até um país como França, que também tem esse problema, pois, afinal, estamos a dizer que temos que aumentar o valor porque o objetivo é ser como a Alemanha. Pois, mas quanto tempo precisas para passar de Renault ou Peugeot a BMW ou Porsche? Claro, aqui tens um problema, porque aqui dizemos sim, temos que fazer mais R&D, como se diz? Investigação e desenvolvimento. Desculpa. E sim, isso são muitos anos e por isso também é que é difícil um empresário dizer o meu objetivo é ser competitivo daqui a 15 anos ou a 20 anos. Por isso também é que afinal, bem, se calhar as políticas foram mais a curto prazo. Mais alguma questão que... Eu ia colocar uma questão, a mesma a cada um, que era para tentar deixar uma mensagem positiva. Estamos a ver que o mundo está com uma incerteza muito grande. Todos nós vemos a Ucrânia, agora a Israel, as questões geoestratégicas com a questão dos minerais. Mas, no meio disto tudo, fazendo uma análise SWOT de tudo, há aqui oportunidades e há coisas em que Portugal, os empresários, podem ganhar. Comparativamente, qual é a vantagem que nós podemos beneficiar deste ambiente? Ou seja, os chineses estão com dificuldades, aumenta o desemprego, baixo consumo, não estão a exportar tanto, portanto, aquela nossa indústria têxtil, calçado, enfim, poderá ter aqui algumas vantagens. Os alemães não estão a consumir tanto, que é para onde nós vendemos alguma coisa, mas, no meio disto, do ponto de vista geoestratégico e dos dois economistas, o que é que acham que nós, tirando as políticas orçamentais, que nós sabemos que isto, eu diria mais no médio prazo, para quem nos está a ouvir, o que é que nós podemos tirar daqui como vantagem e oportunidade? Está difícil. Não está fácil. Não está fácil. Bom, eu posso dizer aqui alguma ideia, mas talvez um pouco básica, não é? Mas pronto, dá um mote pelo menos para se calhar alinhavar alguns pontos. Que eu fiquei no início da apresentação, claro, a dificuldade depois é traduzir isto em coisas concretas, não é? Mas nós realmente, pelo menos até agora, temos aqui, de facto, uma grande vantagem de estabilidade e segurança. Isto, às vezes, nós esquecemos disto, mas eu acho que, para já, as pessoas têm entrado, sobretudo, pela via do turismo. Mas se conseguisse converter mais isso na economia e em setores que não eram turismo, isto podia ser uma mais-valia, evidente que há todo um trabalho a fazer, não é? De passar também uma imagem internacional do país, que não é só bonito para visitar e para turismo, mas que isto também pode ser um bom ambiente de negócios e de investimento. Está a falar dos nómadas. Sim, mas para além disso, não é? Os nómadas são talvez a porta de entrada que nós já temos, mas eventualmente podíamos ter outro tipo de investimento, também mais consistente nessa linha, trabalhando um pouco essa imagem de uma forma coerente e consistente. Obviamente, isto também passa, e aqui acho que foi muito bem evidenciado, por mostrar que há infraestruturas, que há capacidade de potenciar o investimento, que sinaliza com políticas públicas e esse tipo de coisas, não é? Ocorre-me também outra coisa que podia ter aqui algum efeito positivo na nossa economia, nas nossas empresas, agora mais aqui a nível europeu e de acordos de comércio. Eu julgo que se efetivamente avançasse, politicamente ele está encravado, se avançasse o acordo União Europeia-Mercosul, trazia aqui algumas coisas interessantes, porque nós temos uma ligação óbvia ao Brasil. O Brasil é um país completamente protecionista, e aliás, nos mercados da América Latina. E isto podia trazer para alguns setores empresariais em Portugal, julgo que seríamos, em geral, claramente um país ganhador desse tipo de acordos de comércio. Até porque o perfil depois de exportações que vem dali, na realidade o embate não é connosco. É, por exemplo, o caso da França, da política agrícola. Se calhar por causa disso, depois cruza-se a questão ambiental e da Amazónia, obviamente o problema ainda se adensa. Mas julgo que se calhar Portugal também conseguisse influenciar os mecanismos de decisão na União Europeia, da política comercial e outros. E o professor aqui também explicou muito bem o nosso drama. Quer dizer, nós para o bem estamos ancorados na União Europeia em muita coisa, mas também em muita coisa que autonomamente nós poderíamos querer fazer, na realidade não podemos, não é? Claro. Quando muito podemos tentar influenciar os processos económicos e políticos. Esse seria um que, do meu ponto de vista, poderia ter resultados. Eu sei que não é fácil, obviamente, dizer isto claro. Assim, mas seria um caminho, não é? Eu colocar, pelo menos aqui, mensagens mais positivas, claro. assim, de imediato.
Professor. Bom, claro que eu transmito uma perspectiva negativa, é verdade. Portugal é um país especialmente afetado por choques, portanto a incerteza e este problema não nos beneficia particularmente, mas vamos lá, um aspecto positivo. A política macroeconómica de reação à pandemia foi muito melhor do que aquela que foi implementada como reação à crise financeira. E não podemos justificar isso só porque as crises são diferentes. Claro que as crises são diferentes, mas nos seus efeitos e a predominância de choque de procura acaba por se refletir da mesma forma. E a política económica na reação à pandemia foi melhor pela via da política monetária, que manteve o chamado quantitative easing, ou seja, compras mensais avultadas de títulos de dívida aos bancos, incluindo títulos de dívida pública. E note-se que a partir de 2015, portanto, o BCE começou a comprar títulos de dívida pública na escala de 60 mil milhões de euros por mês, depois aumentou para 80 mil milhões de euros e depois baixou para 60 e depois para 40, para 30, para 15 e a acabar, e depois crise pandémica, e lançou um programa de 125 mil milhões até ao final de 2020 e depois não chegou, e depois um programa de 720 mil milhões e também não chegou, e mais um programa de 850 mil milhões de euros de compras até ao final de 2021. E foi isto que fez que não tivesse ocorrido em Portugal uma nova crise das dívidas soberanas com uma nova necessidade de intervenção da Troika. Portanto, desse ponto de vista, isto foi muito positivo. Portanto, foi, no fundo, continuar com as políticas que efetivamente salvaram o euro a partir de 2015, implementadas pelo Mário Draghi. E a política orçamental foi drasticamente também melhor, porque na crise financeira a política, depois de breves estímulos económicos muito limitados, a política foi da austeridade. Portanto, medidas muito restritivas do ponto de vista orçamental. E apesar de Portugal ter aplicado estímulos abaixo da média, não há dúvida que na reação à crise pandémica a política orçamental acabou por ser expansionista. E o PRR, do meu ponto de vista, claro que é sempre uma black box, é sempre importante ver o que é que se faz dentro da black box. Mas, do meu ponto de vista, é importante e é assim que se deve reagir a uma crise deste género. Portanto, a perspectiva é, para o futuro, talvez as instituições consigam ter esta perspectiva, moderar a reação da política monetária à crise energética, e a grande esperança é que, efetivamente, o Pacto de Estabilidade e Crescimento seja reformado mais na linha da perspectiva da Comissão Europeia. E do crescimento. Bruno. Com respeito ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, eu realmente sou pessimista, porque até acho que foi há uma semana atrás que foi o presidente do Paraguai que disse eu acho que isto já não serve, já não funciona, porque a última proposta da União Europeia mostra que não querem avançar nas negociações. E é um pouco assim, porque eu lembro-me, quando trabalhei na Argentina, na Embaixada de França, ali eles queriam um acordo, queriam, os alemães também queriam, mas nós dizemos, é impossível. Nós, claramente, os agricultores em França não querem esse acordo, porque sabemos que não vêm as exportações do Brasil e da Argentina e a concorrência toda. E acaba o negócio. E acaba o negócio, obviamente. E sabemos também que são votos muito importantes aos agricultores e que realmente nós estamos a negociar, mas porque o resto da Europa quer, porque os alemães querem, mas afinal estamos a fazer tudo, e isso já foi há 7 anos. Estamos a fazer tudo, sempre a encontrar uma desculpa, foi o Bolsonaro, foi a Amazónia, agora estamos a... E por isso eu vejo pouca vontade realmente de conseguir um acordo com o Mercosul. Mas pronto, como os economistas sempre não temos razão, se calhar daqui a um ano venho aqui e temos um acordo. Mas se calhar o ponto positivo, acho eu, para Portugal, para a Europa em geral, mas se calhar para Portugal, é que sim, estamos a ver, pelo menos nos inquéritos, que muitas empresas estão a fazer de-risking, estão a querer sair da China, por exemplo. Da China, sim. Porque depois dizem também de outros países que não são muito amigos, mas na realidade estamos todos na China. E acho que sim, isso depois pode beneficiar a países na Europa, porque quando estamos a falar de realmente sair do risco, é voltar para a Europa. Os americanos estão a voltar, mas para o México, e se calhar algumas empresas europeias podem voltar para a Europa.
nós fizemos, sim, agora um estudo e 20% das empresas francesas disseram-nos que, sim, já tinham o projeto de relocalizar a sua atividade. Então, elas, sim, a maior parte era em França, temos que ver depois os projetos, mas eu acho que, sim, o que é possível é que depois vão ir mais, ao princípio pensávamos que era mais para a Europa do Leste, porque, sim, é mais barato, também tem boas infraestruturas e tal. Mas, se calhar, com a estabilidade política lá, na região, pela Rússia, porque, obviamente, antes a Polónia, se calhar, era o país onde ir, mas, afinal, como está perto da Rússia e vemos tensões ali, se calhar o facto de Portugal ser estável politicamente, e bem, sabemos que não vai haver guerra em Portugal lá, mas normalmente não vai haver daqui a... enquanto seremos vivos, acho que, afinal, isso pode ser algo positivo, porque, afinal, eu acho que as pessoas que vão investir realmente veem que há estabilidade em Portugal, que é verdade, é barato, não é muito positivo, porque, afinal, estamos a investir, às vezes, em atividades com pouca produtividade, mas, pelo menos, acho que temos alguns fatores para atrair realmente os capitais e alguns investimentos. Ok, muito obrigado. E agora, para encerrar o debate, eu chamo aqui o nosso CEO ibérico, o Guilherme Rodrigues, que vai dar o prazer de falar com todos, de nos cumprimentar e de encerrar o debate. E eu agradeço a vossa presença. E passo aqui para a plateia. Boa tarde a todos. Disculpen por mi intervención en español y participación. No. Well, Hola. Ahora sí. Vale. Decía que esta es una ocasión. No. ¿Dónde está el otro? Estoy que comentar primero. Veio outro. Hola, ahora sí. Sí. Decía que esta edición del coloquio Riesgo País aquí en Portugal es una edición muy especial para nosotros y es muy especial porque, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, seguramente todos, pero José Monteiro pues se va a reformar. Reformar, esta es una de las palabras divertidas de los falsos amigos que hay en el español y el portugués. Jubilarse en español. Reformarse en español, si lo saben, es corregirse. Reformarse se manda a los niños cuando se portan mal al reformatorio, ¿no? Entonces, se pueden imaginar cuando José hace ya unos meses me dijo, oh, Guillermo, tal, me quiero reformar. Digo, hombre, pues ya era tiempo. Ya era hora, José. Bueno, bromas aparte, creo que José puede estar muy orgulloso de lo que ha hecho en Portugal y nosotros estamos muy orgullosos y muy agradecidos y lo quería compartir con ustedes. Puede estar orgulloso de muchas cosas, entre otras, la cartera ha doblado desde que llegó en 2015 y ha desarrollado unas parcerías muy fuertes, tanto con grandes brokers como con entidades financieras y clientes. Pero yo diría que, sobre todo, yo creo que José puede estar muy orgulloso, o yo en todo caso lo estoy, de la capacidad que ha tenido de crear un equipo muy fuerte, ¿no? Ha creado en estos años un equipo que le ha dado esos resultados. Y es un equipo extremadamente fuerte, unido y con una gran orientación al cliente, ¿no? Y eso yo creo que es, José, uno sin duda, de los grandes éxitos que has tenido aquí en COFACE Portugal. Muchísimas gracias. Ha sido un placer trabajar contigo todos estos años. Y, bueno, tendremos más ocasión de celebrarlo, pero creo que era un buen momento, ¿no? Y aprovechar también para dar la bienvenida a Claudia Vasconcelos, que también estamos muy felices y orgullosos de que una profesional de la talla y del reconocimiento de Claudia pues se una al proyecto de COFACE y estamos convencidos que, bueno, que gracias a ese equipo y al talento de Claudia pues COFACE seguirá brillando y cosechando muchísimos éxitos en Portugal. No me enrollo mucho más porque tenemos el aperitivo y el cóctel esperándonos y solamente agradecer a los ponentes su participación. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, un debate muy rico además y muy fundamentado.
Así que, sin más, les invito a que sigamos dialogando alrededor de un vaso de vino, no sé lo que nos has puesto, José, pero bueno, cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos por su participación y por haberse juntado a nosotros un año más. Muchas gracias. Iván.